Então, olá, muito boa noite, meninas, sejam bem-vindos a começar a nossa aula. Aquela aula para lá de importante, sistema endócrino. Para quem está acompanhando aí na apostila, página 68. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Está aparecendo para vocês? Joia! Então, vamos iniciar nossa aula fazendo uma reflexão nessa frase. Todos os dias, faça algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Então, todos os dias, nós temos que fazer algo para que a gente possa sentir que, em meio a tanta dificuldade, Deus está dando a vitória para nós. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas somos vitoriosos por estarmos conseguindo, né? Em meio a tanta dificuldade. Hoje, sistema endócrino. Mas antes, a professora vai fazer o quê? Uma revisão. O que nós vimos na aula passada? Vamos lá. Então, se você está aí com a sua apostila, acompanhe ele, ó. Sistema urinário. O que é composto o sistema urinário? Rins, ureteres, bexiga e ureter. O sistema urinário, qual que é a função dele? Então, se nós temos lá 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, ela serve para formar a urina. Então, formar, armazenar, ou seja, depositar, fica lá na nossa bexiga durante algum tempo, e eliminar. Lembrando que a classe dos medicamentos que cuida da parte ali do sistema urinário são os antibióticos e também quem? Os diuréticos. O que são os diuréticos? Os diuréticos é aquela classe de medicamentos que normalmente quando o cliente tem pressão alta, ele toma o medicamento para baixar a pressão e associado um diurético. Só que não pode se tomar por conta própria, tem que ser com indicação médica, ok? Sistema tegumentar. Nossa pele, ela é composta por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. E os medicamentos de uso tópico são absorvidos pela pele. Então, ela tem funções. A nossa pele, ela serve do quê? Para proteger. Para que, imagina se não tivesse a nossa pele, a gente olhar um para a cara do outro, tudo ia ser diferente, olhar tudo sem pele. A pele é a nossa proteção. Ela faz termorregulação. Se aqui fora está frio, ela esquenta, ela aquece. Se aqui fora está quente, ela libera o suor para resfriar a nossa pele. Então, toda vez que a gente soa, porque está muito calor, é para resfriar. Então, a nossa pele é assim, fantástica. Existem algumas doenças que são causadas ali na pele, mas elas não são contagiosas. A exemplo, nós falamos na aula passada da psoríase, o vitiligo, são doenças que elas estão correlacionadas ao sistema de defesa, o sistema imunológico. Ok, o que a professora está fazendo? Eu estou fazendo um apanhado do que nós falamos. Pedi para vocês uma atenção especial em relação ao câncer de pele. Expliquei que lá na página 66 tem lá os 3 tipos de câncer. Tem o basocelular, espinocelular e o terceiro, que é o melanoma. Esse é o mais agressivo. Tem que ficar atento. Tem alguma pintinha no corpo? Percebeu que essa pintinha está aumentando muito de tamanho? Tem que procurar um dermatologista. É a classe médica que cuida de problemas correlacionados à pele. Então, até agora, a professora fez uma revisão. Falei lá que a pele é o maior órgão do corpo humano, que esse revestimento também pode ser chamado de tegumento. Ou seja, como que está dividida nossa pele? Epiderme, derme e hipoderme. As funções dela, existem várias. Se você ainda ficou com alguma dúvida, assista novamente o nosso vídeo. Tem atividade que a professora solicitou, depois eu vou conversar com vocês lá no grupo. Porque hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Sistema endócrino está lá, quem está com a apostila na mão, na página 68.
Boa noite, Maria Eduarda. A professora viu que você entrou. Seja bem-vinda, tá? Já coloquei presença. A professora inicialmente já fez a chamada de vocês, tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Hoje a professora vai falar do sistema endócrino. Então, observem. O nosso corpo, quando a gente fala em endócrino, nós vamos falar em glândulas. Várias regiões do nosso corpo, ele é composto por glândulas. E essas glândulas, elas que determinam o quê? O funcionamento do nosso corpo. Como é que o nosso corpo funciona? Essas glândulas liberam o quê? Hormônios. Então, vamos lá. Do que é formado o sistema endócrino? O sistema endócrino é formado por glândulas. Essas glândulas, como eu já falei, elas produzem hormônios. E esses hormônios vão fazer o quê? Eles vão interferir em toda a função do nosso corpo. O sistema endócrino, ou seja, essas glândulas, ela age juntamente com quem? Com o sistema nervoso. Lembra lá? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, ela age junto com o sistema nervoso. Já falamos, inclusive, de algumas dessas glândulas. A professora já falou lá do pâncreas. Lá, quando a gente falou no sistema digestório, a professora falou assim, o sistema digestório tem 3 órgãos anexos a ele, porque ele interfere no metabolismo tanto do medicamento quanto do alimento. É o fígado, o pâncreas e tem a vesícula biliar. O pâncreas é uma glândula mista. Tanto quanto ele libera a insulina é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea para quê? É como se fosse assim, todo alimento que a gente come, vamos supor, a Adriele falar, professor, eu adoro sorvete, chocolate. Então, esses alimentos que a professora está falando são deliciosos, mas eles têm uma porcentagem muito grande de glicose, ou seja, de açúcar. E açúcar que dá força para a gente fazer as coisas, entendeu? Vamos supor, é nosso alimento. O carro é movido a álcool ou a gasolina. Nós somos movidos a glicose, a carboidrato. Então, a gente precisa comer para que a gente possa funcionar bem. Só que dentro da corrente sanguínea, a glicose ela só consegue se movimentar para dar força para entrar na célula se tiver quem? A insulina. E agora vem aquela informação. Se você for atuar dentro da farmácia hospitalar ou dentro de uma farmácia convencional, tem algumas farmácias que elas vendem o quê? Insulina. Em uma outra aula, no nosso próximo projeto agora de primeiros socorros, a professora vai voltar a falar sobre esse assunto. Que não existe só um tipo de insulina, existem vários tipos, ok? Então vamos lá. Agora que você já aprendeu que o sistema endócrino é formado por glândulas e por hormônios, a especialidade médica que trata dessas doenças é o endocrinologista, tá? É ele que vai cuidar dessa liberação. No nosso corpo, se você estiver me acompanhando, você vai ver o quê? Que esses hormônios que são secretados aí por essas glândulas, existe uma glândula que ela é uma glândula, é como se fosse uma chave no nosso corpo, ela é uma principal. O nome dela é hipófise. A hipófise é dela que libera outras, é como se ela fosse uma central que libera para outras. Então, a hipófise, tem a neurohipófise, o hipotálamo, são todas regiões, que eu falei para vocês, do sistema nervoso. Então, essas glândulas estão lá, enviando para outras. Olha aqui, observe essa imagem aqui. Sabe quem que é essa glândula? Aonde que ela se localiza? Aqui, nessa região. O nome dela é tireoide. Ela é uma glândula que libera um hormônio que, a partir do momento que o hormônio dessa glândula, se ela tiver em descompensação, é um problema que vai surgir. Um exemplo, tireoide, dentro da glândula tireoide tem as paratireoides. Tem também quem? As suprarrenais, fica lá em cima dos rins. O pâncreas, que eu estava comentando com vocês. Tem a glândula pineal, tem o timo. Timo é um órgão, que nós vamos falar sobre ele hoje, que quando se é criança, ele é grandão.
Por isso que quando se é criança, tem que deixar a criança pisar no chão, brincar com animal, sentir cheiro de planta, sentir cheiro de flor. Sabe por quê? O timo é como se fosse um órgão de defesa. Então, quando você é criança, ele é grande. Você vai crescendo, vai ficando adulto, ele vai diminuindo cada vez mais. Nos rins, para ele funcionar, no estômago, no duodeno e nas gônadas, quer dizer, lá no sistema reprodutor masculino e feminino, que é o tema da nossa próxima aula. Após terminar essa aula, a professora vai dar um tempinho para você beber uma água, dar uma respirada. Nós iremos retornar falando do sistema reprodutor, tá? Então, assim, por que é importante não comer muito rápido? Tem um hormônio que ele chama-se grelina. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo, para vocês assistirem com mais carinho. Tem um profissional chamado Dr. Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro, ele fala muito sobre nós comermos carboidratos que sejam bons, que sejam saudáveis. Um exemplo, ele sempre cita que todo carboidrato que vem da terra são carboidratos bons, tipo batata doce, a mandioquinha, a mandioca. Sabe por quê? Esses carboidratos, eles produzem saciedade ao nosso corpo, entendeu? Então, quando a gente come muito rápido, mastiga muito rápido, primeiro o risco de se engasgar. Depois, demora até que daqui venha um comando até nosso estômago que fala assim, ó, chega, enchi, é o que às vezes a gente faz aos domingos. Faz aquela macarronada gostosa, come muito rápido, porque está muito gostoso, uma lasanha. Só que quando enche, o nosso estômago é um músculo. Enche de uma vez, aí esse hormônio libera, dá aquela sensação de dor, assim, no estômago, aquela coisa ruim. Isso aí é porque nós temos que mastigar devagar para que esse hormônio seja liberado, ok? A professora vai dar continuidade falando do quê? Da tireoide, que é aquela glândula que eu acabei de mencionar para vocês, que essa glândula fica onde? Ela fica aqui, ó, nessa região. Ela libera, eu não falei dos hormônios ali, então, tem algo chamado iodo. O que é o iodo? Quando ele é liberado demais ou quando ele é liberado de menos, vai prejudicar a saúde. Olha só. Então, se você percebeu que você emagreceu de uma vez ou que você aumentou de peso muito rápido, tem que procurar um médico para ver o quê? O T4 e o T3. O que é isso? A tiroxina. A tiroxina é um hormônio que ele altera a intensidade do metabolismo basal. Ou seja, o coração começa a bater muito forte, aumenta a atividade no sistema nervoso, funciona muito rápido o sistema digestório. E aí o T3, ele tem o quê? Ele exerce mais ou menos o mesmo efeito, porém, às vezes mais rápido ainda. Então, aqui, se começou a aumentar muito a produção desse hormônio, produziu muito iodo, vai acontecer aquela doença que você já deve ter visto alguém na rua, que é a doença popularmente chamada como bócio, ou a doença do papo grande. Então, o que é essa doença do papo grande? É o hipotiroidismo. O hipo, tudo que é hipo, tem a abreviatura, a sigla, hipo é baixo. Tudo que é hiper é alto. Hipertensão, está com a pressão alta. Hipertiroidismo, está com muita produção. Então, se a pessoa tiver ali problema de hipotiroidismo, vai aumentar a glândula. Eu vou contar rapidamente uma história para vocês que aconteceu em meados dos anos 80. Olha só. Tinha uma região lá em Minas Gerais, onde começou a se perceber muito que jovens e adolescentes começou a desenvolver essa doença, mas era muita gente numa região. Então, foram fazer pesquisas, foi enviado pesquisadores para lá. Para quê? Para tentar entender o que estava acontecendo nessa região. O que era? Perceberam que essas pessoas estavam com deficiência de iodo. Bom, resumindo a história, é uma história muito comprida, mas eu quero que você observe o seguinte: quando acabar a aula, corre lá na cozinha,
E observe assim no seu sal de cozinha, vai estar escrito assim, ó, sal iodado. Sabe por que está escrito sal iodado? Porque foi instituído pelo Ministério da Saúde nessa época, que não somente nessa região de Minas Gerais, mas todo sal que fosse fabricado no Brasil fosse inserido o quê? Iodo, para evitar que essa doença se proliferasse em todo o Brasil. Então, por isso que no seu sal tem iodo, é sal iodado. Agora, se a pessoa tiver algum problema de tireoide, o que ela vai fazer? Ela vai ter que comprar um sal especial. Porque se ela já tem muita produção do iodo, é bom que ela evite o sal iodado, ok? O problema do sal não é o sal, é o sódio. Sódio em excesso dá problema de pressão alta. Iodo em excesso dá hipertiroidismo. Mas a falta dele na alimentação, ou seja, geralmente quem tem deficiência de iodo na alimentação vai ter hipotiroidismo, vai ter problema de muito cansaço, depressão, pele ressecada, anemia, perca do apetite. Em alguns casos da obesidade, a pessoa aumenta muito de peso. Em outros casos, mexe até com o volume da voz. Além do aumento, mexe com a voz. Observe essa imagem que a professora Evelyn vai compartilhar com vocês aí. Esse daí é o caso que acontece quando alguém tem hipertiroidismo. Inclusive, eu não sei se eu já comentei isso na sala de aula para vocês, tem um rapaz que fazia parte do programa do Chico Anísio, que ele falava sempre assim, queria tanto ter um assim, que o olho dele chegava a esbugalhar para fora. Aquilo dali não era um personagem, é porque ele tinha problema de ele tem problema de hipertiroidismo. Porque a característica de quem tem chama-se exoftalmia, ou seja, o olho fica esbugalhado para fora, sem a pessoa, parece que a pessoa está com algum problema, com alguma doença. E na verdade é uma característica do hipertiroidismo. Gostaria que vocês anotassem aí uma pesquisa para você realizar entre uma aula e outra. Como nós vamos ter 10 minutinhos aí, eu gostaria que vocês realizassem uma pesquisa. Sabe qual é a pesquisa? Uma aluna minha, durante uma aula dessa, que eu falei sobre o sistema endócrino, ela descobriu que fazia 1 ano que ela tomava um medicamento da forma errada. O médico esqueceu de falar para ela esqueceu de perguntar, ela foi até a farmácia. Eu tenho quase certeza que quem atendeu ela ou não sabia ou não passou a orientação correta. O medicamento, o nome comercial dele chama-se Puran. Então, o Puran é para tratamento de tireoide. Mas daí você vai pesquisar, é para hipertiroidismo ou é para hipo? E depois, você vai fazer como a gente faz pesquisa em sala de aula. Você vai colocar esse nome que eu falei, Puran, e vai clicar lá em imagens. Aí você vai aumentar o tamanho da imagem e vai ver que nome que é o nome do princípio ativo desse medicamento. Então, você vai pegar e vai anotar o nome desse princípio ativo e vai falar para mim que horário que o cliente deve tomar esse medicamento. Se vocês atenderem um cliente que tem... Se vocês atenderem um cliente que tem problema com tireoidismo, vocês vão ver para mim, vão falar se é hiper ou é hipo. Que horário que o cliente deve tomar esse medicamento? É de manhã, é à tarde, é antes do café, é depois do café, é 1 hora antes, é meia hora depois? Vocês vão pesquisar e a gente vai conversar um pouquinho. Uns 2 minutinhos antes de nós iniciarmos a nossa gravação, eu vou ver o que vocês conseguiram encontrar, tá bom? Combinado? Anotaram aí? Vou repetir novamente. O nome do medicamento é Puran. Esse é o nome comercial. Vocês irão pesquisar qual é o princípio ativo dele e que hora que tem que orientar o cliente a tomar esse medicamento. Joia? Então, como eu mencionei para vocês, ó, dentro da tireoide tem as paratireoides, ó. São pequenas glândulas dentro de uma glândula. Esse hormônio, essa glândula, corrigindo, quando ela tem algum problema, ela é responsável para regular o metabolismo do cálcio.
Ela que ajuda a fazer, sabe o quê? O controle do equilíbrio ali do cálcio. Isso tanto nos ossos quanto nos rins. Ou seja, se os paratormônios promove aí, então, esse equilíbrio do cálcio, é ele que restabelece isso no sangue. Se houver a insuficiência desse hormônio produzido ali, a pessoa vai ter o quê? Descalcificação. Ela vai ter problemas nos dentes, ela vai ter problema nos ossos. Tudo isso porque uma pequena glândula não está fazendo o seu papel correto, tá? Então, a hipófise. A hipófise, ó, olha onde ela fica. Lá no centro, ó, lá no cérebro. Ela é responsável por regular a atividade de outras glândulas. Olha o exemplo. A hipófise, é nela que é sintetizado o HEC. O que é isso? É um hormônio que promove o crescimento. Ou seja, se não estiver liberando esse hormônio da forma correta, por isso que é orientado lá desde criança, levar a criança ao médico pelo menos uma vez ao ano. Para quê? Para saber se essa criança está crescendo. Para saber se esse hormônio está sendo liberado da forma correta. Existe um hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele atua lá nos rins. E ele faz o quê? Ele reduz a perca de água na urina. Então, se o cliente está com problema no controle hídrico dele, é porque esse hormônio, ele está com algum problema. Então, está com problema no ADH, pode ser, normalmente o cliente quando está internado na UTI, às vezes dá esse desequilíbrio hídrico, aí o médico pede para poder, prescreve para a gente fazer no cliente o ADH. O que mais? Oxitocina, prolactina. Oxitocina é o seguinte, a mulher, para o bebê poder nascer, lá no cérebro tem que liberar oxitocina. É ela que vai começar a ter a contração para o bebê nascer. Para o leite vir para a mãe poder amamentar, é a prolactina. Então, vocês perceberam que até o amamentar na mulher ali, se não for liberado o hormônio, o que vai acontecer? Vai ter problema. Se dando o dia do bebê nascer, o bebê não nasceu, o médico manda internar, já é justamente para isso. Aí ele induz o parto. Quando fala que a pessoa vai se internar para induzir o parto, é isso. Vai passar a oxitocina. Essa imagem que eu vou compartilhar com vocês, ó, ela fala muito sobre tudo isso que eu falei até agora. Que tem uma região no nosso cérebro, que é a hipófise, que ela libera aí no hipotálamo esses hormônios para onde? Para a mama, para liberar o leite, para as gônadas, que é para poder amadurecer o óvulo, para amadurecer o espermatozoide. Por isso que o menino ali, ó, na 12, 13 anos de idade, começa a ter ejaculação noturna. Por quê? Está começando a ser liberado o FSH, o LH, para quê? Para amadurecer o espermatozoide, para ele começar a produzir espermatozoide. O TSH é a tireoide, o ACTH lá em cima dos rins. Como é que a gente sabe que é a hora de fazer xixi, que a bexiga está cheia? É aquela hora daquela fisgada assim. Ou seja, é quando a glândula principal libera esse hormônio. Os ossos para crescer precisa do GH, no útero para o bebê nascer, enfim, nosso corpo inteiro, ele é composto o quê? De hormônios. Hormônios que regulam o funcionamento. Ainda, lá, as suprarrenais, se você estiver acompanhando na sua apostila, você vai ver que tudo isso que a professora está falando aqui, ó, desde lá da tireoide, que produz o T3, T4, que as paratireoides, elas controlam ali a liberação de hormônios, que a suprarrenal é que regula o potássio e a água e o sódio. Se você der continuidade, você vai ver os rins, que na sua apostila está falando aqui do pâncreas, que libera a insulina, a glândula pineal, o timo, que ele é localizado ali perto da traqueia, que nele é produzido as células linfócito T, que a professora já comentou isso em outras aulas com vocês. Então, assim, nosso corpo inteirinho, ó, o rim estimula um hormônio chamado renina, o estômago, a gastrina, para estimular o suco gástrico, para fazer a digestão. O duodeno delgado ali libera secretina. Os testículos liberam o quê? Testosterona. Então, até aqui, nós falamos do quê?
o que cada glândula acaba liberando, ou se não tiver liberado, ou se houver algo de anormal, vai ter algum problema de saúde. A adrenalina é um hormônio que nós, às vezes, libera, e não é bom que ele seja liberado demais. O excesso desse hormônio pode causar até a morte. A Adriele falou, como assim, professora? Se eu chegar a te contar uma notícia, alguém morreu, alguém que é muito importante para você, e não for falar da forma correta, do jeito que você está assim, ela libera de uma tal forma e faz seu coração pode ter parado. Então, ela é muito importante. Olha só, página 72, o que tem lá? Lá tem as doenças, um exemplo, diabetes, é o que eu mencionei. Tem problema na produção de insulina, a pessoa vai ter diabetes, porque vai ter muito açúcar no sangue. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, doenças graves e a síndrome do ovário policístico. Essas são algumas doenças que estão lá na sua apostila. Nesse intervalo, até começar a próxima aula, você vai ler o que é o diabetes? É uma alteração no nível de açúcar. O que é o hipertiroidismo? Você vai ler. E depois você vai realizar o quê? Uma pesquisa. O que é isso? Vai deixar na tua apostila mesmo. Qual o medicamento para cada um dessas doenças? Isso você vai fazer no decorrer da semana. O que você vai fazer agora é lá aquela orientação que eu pedi do Puran. Combinado? E vocês sabem um segredo de estado que eu vou falar para vocês? Quando você estiver pesquisando aqui no diabetes, observa que você vai encontrar um medicamento que o nome dele é cloridrato de metformina. Ele é utilizado no diabetes tipo 2, porque tem 2 tipos de diabetes, certo? Aí você vai ler lá para que ele é indicado e você vai achar aqui, ó. Agora, o que tem a ver diabetes com síndrome de ovário policístico? Leia lá no começo da aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Você vai entender que a metformina, ela é utilizada tanto no diabetes quanto no ovário. Olha só que interessante. Agora, nesse momento, a nossa aula está quase encerrando. Agora que nós falamos um pouquinho de glândulas, de sistema endócrino, o que nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente retornar? Nós vamos falar do sistema reprodutor feminino e masculino. O que nós vamos ver? Do que ele é composto, qual que é a função. Porque até agora, o que a professora falou? Nós aprendemos que o sistema endócrino, ele é um grande regulador do nosso corpo, não é isso? É ele que regula o nosso metabolismo. Entendemos que se ele falha, toda vez que ele falha, vai acarretar uma doença em alguma parte do nosso órgão. Seja na tireoide, seja lá no timo, seja lá no pâncreas, no rim. Toda vez que houver um problema que parar, vai acontecer um dano em um órgão nosso, toda vez que ele falhar. Agora, a professora vai desativar o microfone de vocês. Dulce, Adriele, Maria Eduarda, as minhas Maria Eduardas, minhas lindas. E Larissa, diga para mim uma coisa, a respeito dessa aula do sistema endócrino. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Você tem, Dulce? Sim. Dúvidas? Pode perguntar, Dulce. Não é nenhuma dúvida, é uma curiosidade. Pois não. Tipo assim, eu lidei com o meu marido, ele era diabético por muito tempo, né? Certo. E eu sempre tive uma cisma por conta do açúcar e do adoçante. Sempre me falaram que o adoçante ele pode causar Alzheimer depois. Eu não sei se tem muito a ver. Eu queria saber o que é mais indicado? O açúcar mesmo, ou o adoçante? Substituir o adoçante pelo açúcar. No caso, por conta do sistema endócrino, essa coisa de engordar e emagrecer, eu não sei. Mas é saudável trocar o açúcar pelo adoçante? Isso eu quero saber. Por uma questão de saúde, é o seguinte, se o cliente ele tem diabetes, ele não pode ingerir açúcar. Porque o diabetes, o que quer dizer? É um distúrbio metabólico que acontece no organismo, o qual o pâncreas do cliente, quando é diabetes tipo 1, não funciona de jeito nenhum, tem que tomar insulina, ou quando é tipo 2, ele funciona com deficiência. Então, o que as nutricionistas indicam nesse caso é um adoçante que, a nível de sabor, ele não é tão saboroso, mas
o mais indicado é aquele que é a base de estévia. Estévia é um tipo de planta que se faz um adoçante. Ele é um dos adoçantes mais caros, o que tem estévia, é porque ele produz o que é mais próximo do corpo humano, ok? E depois, em particular, qualquer coisa eu coloco lá no grupo mais algumas informações sobre isso. Mas a substituição é importante fazer sob orientação médica, tá? Adriele, dúvidas? Entendi. Maria Eduarda, dúvida? Não. Sim, professora. Oi, pode falar. Pode falar, meu amor, tô te ouvindo.